Queridos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos no capítulo 7, verso 8 a 16. Já já você vai entender porque nós estamos iniciando essa série através desse livro. E já já a gente vai correr para Gênesis. Mas vamos começar em Atos no capítulo 7, no verso 8. A nossa Bíblia aqui na Casa Viva, a gente sempre prioriza a Bíblia Viva, NBV. Fica aqui meu estímulo para você, que é da Casa Viva. Na sua próxima Bíblia, compre uma Bíblia com a versão NBV. A gente tem adotado essa tradução para conectar ainda mais com aquilo que nós somos como igreja. Atos no capítulo 7, no verso 8. Acompanhe comigo. Deus também deu a Abraão, naquele tempo, a cerimônia da circuncisão como sinal da aliança entre Deus e o povo de Abraão. Por isso Isaque, filho de Abraão, foi circuncidado quando estava com 8 dias de idade. Isaque tornou-se o pai de Jacó, e Jacó o pai dos 12 patriarcas da nação judaica. Verso 9. Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia do faraó, rei do Egito. Deus também deu a José uma sabedoria exponencial, de modo que foi nomeado pelo faraó governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio. Verso 11. Depois veio uma fome sobre o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento para os nossos antepassados. Quando a comida deles se acabou, Jacó soube que ainda havia trigo no Egito, e então mandou nossos antepassados em sua primeira viagem para comprar trigo. Estou no verso 13. Quando foram a segunda vez, José revelou a sua identidade aos seus filhos, aos seus irmãos, e eles foram apresentados ao faraó. Então José mandou trazer Jacó, o pai dele, para o Egito e toda a sua família, que eram ao todo 75 pessoas. Assim Jacó foi para o Egito, onde morreu, e também todos os nossos antepassados. E seus corpos foram levados de volta para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por um certo preço. Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos completamente abertos para ouvir a Tua palavra e eu peço que a Tua unção permaneça agindo nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo use a palavra para nos transformar, nos consolar, nos orientar. Nós pedimos, Pai, que as vozes externas, as vozes internas, sejam todas silenciadas e levadas cativos ao Senhor, de modo que somente a voz do Espírito Santo prevaleça nesse lugar. Nós pedimos, nos transforma e nos conduz ao destino que o Senhor tem para nós. Essa é minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, sejam bem-vindos à nossa nova série de mensagens chamada Do Sonho ao Destino. Serão alguns domingos. Não somente eu, mas eu convidei alguns amigos, pastores, líderes, para ministrar também com olhares diferentes, do que José tem a nos ensinar. E eu quero começar falando sobre quem é José. José é bisneto de Abraão, José é neto de Isaque, José é filho de Jacó. José é pai de Manassés e Efraim. Ele nasceu de um milagre, gente, porque a sua mãe era estéril. E ele nasceu na cidade de Padã Arã. Ele era o filho primogênito de Jacó e Raquel.
sua mãe morreu no parto do seu irmão. Ele era muito amado pelo pai, mas muito odiado pelos seus irmãos. E foi aos 17 anos de idade que ele foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que estava a caminho do Egito. E ele sofreu por 13 anos. E quando chegou aos 30 anos, ele chegou ao seu destino, governador do Egito. E por que essa tragédia aconteceu com José? Por causa dos seus sonhos. Por que José viveu tudo o que viveu? Por causa dos seus sonhos. Sonhos de Deus que foram plantados no coração de José, que não só o alegrou 13 anos depois, mas durante todo o seu processo, despertou ódio no coração dos seus irmãos. E não é por acaso que alguns de nós, já tendo recebido sonhos de Deus, também ainda enfrentamos lutas gigantescas. Que sonho foi esse, gente? Que sonho foi esse que trouxe um incômodo profundo para os seus irmãos? Trouxe desconforto para o seu pai? Aí a gente vai agora para Gênesis 37. Por favor, ainda corre lá com a sua Bíblia, Gênesis 37. E nós vamos entender a partir de hoje as bases de tudo que Deus tem para nos ensinar nessa série, os sonhos de José. Hoje eu quero apresentar José o sonhador. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1 diz: Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito de seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Verso 4: quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Veja só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e de suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Então você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Que história, né, irmãos? Quem aqui já assistiu algum filme sobre José? Ok. Essa é uma história fácil de contar, porque você já ouviu de alguma forma, de alguma maneira, e é óbvio que eu tenho o desafio de trazer perspectivas que Deus quer deixar para nós. Esse é o sonho que José teve, que desencadeou 13 anos de sofrimento. Um sonho que trouxe desconforto aos seus irmãos. E ele viveu um processo até alcançar o seu propósito. E por trás desse sonho, Deus estava revelando um propósito maior.
não só para a vida dele, mas para a família, mas para todo o Egito e Israel. Ele teve que passar, José, por testes, por desafios, por testes de caráter ao longo do caminho entre o sonho e o destino. Amados, por alguns domingos a gente vai compartilhar com você como enfrentar os testes de caráter necessários para se chegar aos sonhos de Deus para nós, para como chegar ao destino que Deus tem para nós. E sinceramente, o desejo do meu coração com essa nova série é mostrar que Deus tem um sonho para cada um de nós, um propósito para cada um de nós, e que cada um de nós vamos ter consciência e coragem de romper e de vencer os testes que nos apresentará. E assim como José, nós também passaremos por muitos testes. Eu sei que Deus vai nos ajudar nesse processo. Então, escute com muita atenção, queridos. Nós passamos por testes porque o nosso caráter é a base para o nosso destino. Nós passaremos por testes porque você terá um destino a ser alcançado. Você nunca terá um destino maior do que o seu caráter. É o seu caráter que te sustentará nos lugares maiores que Deus te colocará. E como Deus tem um sonho para cada um de nós, Ele precisa trabalhar em nós. E esse trabalhar em nós é a palavra caráter, onde eu vou falar tantas vezes. E esse caráter, ele é provado. Nós passaremos por estágios, ou como gostamos de dizer na Casa Viva, por estações. A cada estação, Deus está nos conduzindo a lugares novos. Estamos aprendendo, estamos avançando, estamos mudando. E quais foram, irmãos, os testes de caráter que José passou? E foi encorajado, depois da leitura deste livro, eu peço que coloque a imagem também na tela, do sonho ao destino. Esse autor que um pastor de muita influência na minha vida me indicou para ler alguns anos atrás, e graças a uma cirurgia feita recentemente, eu devorei o livro e pude meditar, e Deus falou tanto ao meu coração. Eu quero que você saiba que todos nós passaremos por pelo menos 10 testes, e esse autor vai mostrar nas Escrituras 10 testes que José teve que vencer até chegar a ser governador do Egito. Teste do orgulho, teste do poço, teste do palácio, teste da pureza, teste da prisão, o teste profético, o teste do poder, o teste da prosperidade, o teste do perdão e o teste do propósito. Amém? Vamos juntos? Essa série de pregações, eu tenho certeza que vai nos inspirar. E a primeira coisa que nós queremos que você tenha certeza ao começar essa série, que Deus tem um sonho para você. Hoje nós não entraremos em nenhum desses testes. É minha responsabilidade como pastor dar uma fundamentação bíblica, teológica, para que as ministrações posteriores você entenda o que está por trás. E hoje eu quero me deter a esse José sonhador. José, queridos, foi um sonho realizado do seu pai. Olha como isso é lindo. A resposta do sonho do pai foi ter um filho chamado José, que por sinal nasceu com o DNA de ser um sonhador. É assim quando Deus entrega sonhos para nós. Às vezes nós somos só passagens, nós somos apenas uma estação necessária para que outros cresçam, para que outros avancem. Eu creio nisso. Deus tem um sonho para você. Foi Deus quem deu o sonho a José. E talvez você ainda não tenha tido
ou tenha encontrado o seu sonho, o seu propósito, mas toda pessoa tem um sonho que vem de Deus. Toda pessoa tem um destino designado por Deus. Quantos de nós já ouvimos isso por diversas pessoas? Talvez quando alguém te evangelizou: ei, Deus tem um propósito na sua vida. Você já ouviu essa frase? Tantas vezes, não é? É verdade, Deus tem um propósito na sua vida. Pode ser então que você já ingressou nesse destino, você já está na jornada, você já começou a cumprir o seu destino, mas não completou. Talvez você está numa terra seca agora. Você está vivendo dias de desânimo, dias de nuvens escuras, onde você tem uma palavra de Deus, mas você não consegue ainda ver o seu destino. Eu quero te relembrar, Deus tem um sonho para você. Não importa o estágio que você esteja, você precisa lembrar que Deus quer forjar o seu caráter para sustentar o seu destino. Por isso, irmãos, é tão vital permitir que Deus trabalhe nessas áreas da nossa vida. É tão necessário que você permita que Deus mexa com perdão na sua história. Eu gostaria muito, inclusive, de pedir que você priorizasse os próximos domingos. A gente tenta dizer alguma coisa nas nossas redes sociais, né? A gente dá uma pista do que vai acontecer, mas eu não tenho como prever, embora eu programe, mas eu não sei que tema exatamente será o do próximo domingo, mas será um desses 10, pode ter certeza. O nosso alvo é ministrar 2 desses testes por domingo, para que não se estenda muito a nossa série. Eu oro realmente para que você não falte nenhum domingo, e aliás, convide mais alguém para vir com você. Deus tem um sonho e tem um plano para a sua vida. Isso me faz lembrar de Jeremias 29:11, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, uma pergunta crucial, uma questão aqui é: como você pode conhecer o sonho de Deus para a sua vida? Pergunta tão simples, mas que precisa ser respondido. Eu preciso dar uma base de Números capítulo 12, verso 6. Números capítulo 12, verso 6, e o Senhor disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Com Moisés, não é com sonhos nem com visões. Moisés, que é fiel em toda a minha casa, falo com ele face a face. Isto significa, irmãos, que se você deseja saber o sonho de Deus para a sua vida, conheça o doador dos sonhos. Conheça Deus, o doador dos sonhos. Moisés conhecia Deus, e Deus falava com Moisés face a face, por isso ele conhecia os caminhos, ele conhecia o destino de Deus para a sua vida. E se você deseja conhecer os sonhos de Deus, dedique-se em buscar a Deus, em ter intimidade com Deus. Deus falava com Moisés como um amigo, e Jesus afirmou que quer isso da gente. Ele disse que nós não seríamos apenas servos, mas os seus amigos. Nós precisamos fortalecer a nossa intimidade com Deus. Irmãos, não tem outro caminho para ter intimidade com Deus. É relacionamento por meio de diálogo, é relacionamento por meio de conversa, daí se dá a oração. É relacionamento em conhecer o coração do outro, daí a conhecer a palavra de Deus. Não tem como fugir disso. É um tempo de louvor e de adoração, que você apenas adora a Deus por quem Ele é. Você precisa cultivar isso. Quer conhecer os sonhos de Deus para a sua vida? Conheça o Deus dos sonhos. Agora, se você já recebeu o sonho de Deus, você já esperou, você está aqui esperando Deus realizar sonhos na sua vida. Talvez você até já conquistou alguns, mas por alguma razão você se perdeu no caminho, você desanimou no caminho. Ouça o que Deus tem a lhe falar hoje. Jacó
tinha um sonho: casar com Raquel. E após 14 anos de espera, ele tem um filho sonhador chamado José. Porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês. Mas viver os sonhos de Deus para nós não será sem testes, onde nós precisaremos ser aprovados. Romanos capítulo 5 vai falar sobre isso, que a tribulação produz em nós perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Há quem tenha um caráter aprovado e há quem tenha um caráter reprovado. Como você está? Vamos viver então, amados, os sonhos que Deus tem para nós, mas não será sem testes, não será sem Deus olhar para o seu coração, não por o que você faz, mas por quem você é. Não por aquilo que você projeta, mas pelas intenções do seu coração. Em Gênesis 37, o sonho foi odiado. Sim, o ciúme e o ódio era o que consumia os irmãos de José. Ele tinha um sonho, e o sonho foi odiado e planejaram matar José. Então veremos se os seus sonhos será concluído, será verdadeiro. Gênesis 37. O sonho não só foi odiado, mas o sonho foi vendido. Alguém já vendeu os seus sonhos? José é jogado no poço e é tirado do poço para ser vendido aos ismaelitas. José teve o seu sonho odiado. José teve o seu sonho vendido. José foi cobiçado e acusado. José é cobiçado pela mulher do seu senhor. José é acusado de assediar a mulher do seu senhor. José não só foi vendido, o sonho não só foi vendido, o sonho não só foi acusado, o sonho foi esquecido. Guarda isso aí. José ajuda a interpretar o sonho do copeiro e o padeiro, e que estavam com ele na prisão. O copeiro é trazido de volta à sua posição, saindo da cadeia, e não se lembrou de José. Está escrito. O sonho, irmãos, foi vendido, odiado, esquecido. E eu sei que Deus já está ministrando ao seu coração, porque isso é processo. O sonho, então eu peço que coloque esse versículo na tela, porque a gente precisa se concentrar um pouco nele. O sonho foi despedaçado. Essa é uma expressão muito forte, mas está escrito. Gênesis 37, verso 33 e 34. Jacó o reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias pela morte do seu filho. Irmãos, José teve seu sonho despedaçado, e o seu pai ficou apavorado com toda essa situação. E essa é a pergunta desconcertante para hoje: por que Deus permite que os nossos sonhos sejam despedaçados? Quando os sonhos são despedaçados, quando Deus não faz nada, por que quando eu perco aquilo que um dia foi resposta de oração, Deus me deu uma resposta, mas aí eu perdi, alguém tomou, quando não entendo os seus caminhos? Por isso nós vamos cantar toda a série essa canção que cantamos por último aqui: não compreendo os seus caminhos, mas lhe darei a minha canção, vai valer a pena. Irmãos, dois caminhos são comumente trilhados por nós. O mais comum,
quando os nossos sonhos são despedaçados, nós nos rebelamos. Às vezes abertamente. Nós escolhemos o caminho da rebeldia. Sabe por quê? Porque a rebeldia é a pior maneira de respondermos a Deus. Primeiro, porque é um caminho de pecado. Segundo, porque o pecado sempre nos leva à morte. Se você luta com o espírito de rebeldia, eu oro para que o Senhor te liberte. Eu oro para que o Senhor te cure. E que você não declare para você mesmo: eu sou rebelde, eu luto com esse espírito de rebeldia. Em nome de Jesus, você será liberto disso. Há lutas espirituais gigantescas para quem vive debaixo do jugo da rebeldia. O resultado disso é que a gente vai morrendo espiritualmente, nós vamos nos esfriando nas relações. Olha o que Jeremias 3:22 vai dizer: voltem, meus filhos rebeldes, voltem para mim e eu os curarei de sua rebeldia. Olha que forte. E eles respondem: sim, nós voltaremos, porque o Senhor é o nosso Deus. Então, queridos, guarde isso. Quando os nossos sonhos são despedaçados, uma resposta comum é a rebeldia. E rebeldia é o pior caminho para você escolher. 1 Samuel 15:23 vai dizer: porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria. Meu Deus. E a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. Provérbios 17:11: quem se rebela contra Deus dedica a sua vida à maldade, por isso será castigado duramente. Que o Senhor Jesus nos liberte de um espírito de rebeldia para a glória dele. Mas um segundo caminho, e é onde eu vou me deter, porque eu quero trazer palavra de esperança para você: ou nos rebelamos ou nos rendemos. Rendição. Nos rendemos à vontade soberana de Deus, e mesmo sem entender nada, eu escolho me aproximar dele. Mesmo sem entender nada, eu escolho adorá-lo para desfrutar da sua presença em meio aos sonhos despedaçados. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós já teve um sonho despedaçado? Quantos de nós oramos, alcançamos, mas não demorou muito, foi desfeito? Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele sonhou com um filho, o filho da sua velhice, e ele foi despedaçado. Eu quero te dizer, agora voltando para o texto de Atos 8, porque eu acho lindo, irmãos, como Estevão, o diácono Estevão, na igreja de Atos, apresenta a história de Gênesis. Sabe por que isso me encantou? Porque é possível que um espírito de incredulidade diga assim: cara, isso é verdade mesmo? Isso aconteceu mesmo? Isso não é uma história de ficção? A Bíblia realmente é verdadeira? Milhares de anos depois, nós temos um Estevão relatando o que aconteceu com José. Por isso eu comecei a leitura em Atos. E eu quero relembrar o que está em Atos 8:9. Coloca o verso para mim. Atos 8:9. Os patriarcas tiveram muita inveja de José e venderam o irmão como escravo para o Egito. Porém, Deus estava com ele. Essa é a grande pergunta. Mesmo em sonhos despedaçados, isso seria suficiente para te consolar? É verdade que Jacó amava José mais do que os outros filhos. E isso produziu dentro da casa de Jacó guerras, ciúmes, inveja. Não foi legal o que Jacó fez.
dando preferência a um filho. E diz a Bíblia que, como se não bastasse isso, José começa a ter sonhos. E ele tem conflitos ao contar os sonhos. E os sonhos, eles eram tão óbvios, tão claros, que apontavam José como o líder dessa família. E toda a sua família se prostraria diante dele. Os irmãos não gostaram dele, até porque José, como diz meus filhos, era um X9. José contava para o pai os comportamentos inadequados dos seus irmãos. Viu coisa errada, contava para o pai. E nesse momento onde os irmãos têm ódio dele, queridos, é que eles conspiram contra ele e demonstram até um desdém, e José sofre o desprezo dos seus irmãos. Não era para tanto, né, queridos? E durante 22 anos, Jacó viveu com o sonho despedaçado. O meu sonho foi despedaçado. José viveu 22 anos, irmãos, com seu filho como se ele tivesse morto. José é vendido, José é revendido. José passa a não ter dignidade, mas Deus estava com ele. Porque quando Deus está com você, não é a geografia que define o teu estado emocional. Não são as tuas lutas que definem o teu estado espiritual. Na verdade, isso já é um teste. Quando as coisas apertam, eu esfrio de Deus. Eu esfrio da minha vida com Ele. Isso é um teste. E ele então começa a ganhar projeção. José começa a ganhar notoriedade na casa de Potifar. Até o dia que a patroa dele coloca os olhos nele, e agora ele enfrenta um novo drama. Qual é o drama? A acusação leviana de que ele estava assediando a esposa de Potifar. Diz a Bíblia que ele era jovem, gente, que ele era bonito, ele era um homem de personalidade forte, carismático, um homem de liderança firme. E a mulher de Potifar todos os dias chamava José para deitar-se com ele. E em todas as ocasiões, José dizia: não, eu não posso fazer essa maldade contra Deus. Olha o teste da pureza. Eu não posso fazer essa maldade contra o meu Senhor, eu temo a Deus. E o seu marido, ele me confiou tudo, mas ele não me confiou você. Até o dia que a mulher de Potifar agarra José, e ele deixa nas mãos dela a suposta prova da sua culpa. A sua túnica fica nas mãos da mulher. E eu imagino os sentimentos de José, porque ele já havia deixado uma túnica uma vez, agora pela segunda vez. E ela chama os outros empregados e diz: olha aquele moço lá tentando abusar de mim. José vai para a cadeia, gente. 13 anos jogado de um lado para o outro. Ele começa a ser uma marionete, ele começa a ser jogado pelas circunstâncias, mas Deus estava com ele. Amados, Deus está com você. E eu preciso te lembrar essa verdade simples e poderosa: Deus é real, embora você não sinta. Deus está com você. Ele esteve com José. A presença dele é constante, mesmo que você não veja. Deus está com você. E talvez hoje você esteja passando um momento difícil, muito difícil, uma injustiça, talvez acusações falsas contra você, e as pessoas que amam você talvez estejam virando as costas para você. Parece que você está sozinho. Por favor, Deus está com você. Ele não te abandonou, Ele não te abandonará. Ele é Deus conosco. Sabe o que é incrível, irmãos? Sabe o que é incrível? É que a Bíblia não menciona José questionando. A Bíblia não registra José dizendo assim: por que eu sou escravo? Por que eu estou nessa cadeia? Por que meu pai não me procura?
A Bíblia não registra. A Bíblia não registra José dizendo assim: por que minha família se esqueceu de mim? Por que eu estou nessa? Por que os meus irmãos me deixaram aqui? Isso é injusto. Ele não questiona, ele se rende. Rendição é uma escolha de ter o caráter nas mãos de um oleiro que sabe quebrar você. Se render é você se colocar nas mãos de um oleiro que não vai perder nenhuma pecinha da sua história, mas ele tem a habilidade de te refazer, como um vaso nas mãos do oleiro. E me encantou lendo esse sermão de Estevão, diante do Sinédrio. Estevão estava rememorando a história de Israel e trazendo a cena do palco da história de Deus, e ele escolhe José para falar que, apesar do ódio dos irmãos, José, apesar de ser vítima de uma acusação leviana da esposa de Potifar, que apesar dele fazer o bem com o copeiro de Faraó e ser esquecido por ele, que apesar de tantas aflições em 13 anos, José não se rebela, José se rende. José não questiona, José se rende. José tem consciência que nunca esteve só. Ah, irmãos, isso é tão poderoso. Deus não te abandona, Ele não desiste de você. Isso é tão poderoso, queridos. Lembra do que Ele fez com o apóstolo Pedro? Mesmo tendo negado, feito uma besteira, tendo traído Jesus, sabe o que acontece? Jesus aparece a Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Oh, Pedro, deixa eu trazer aqui uma memória, te fazendo 3 vezes a pergunta, porque 3 vezes você me negou. Oh, Pedro, eu confio em você, Pedro. Eu confio tanto em você que eu vou entregar o meu projeto, o meu sonho para você liderar. Gente, isso é loucura, gente. Isso é a graça, gente. Não dá para explicar a graça. Quando a graça nos transforma, não quando a graça é uma desculpa. Entende? É quando a graça nos faz cheios de compaixão ao olhar para o outro e não criticar, não julgar, não acusar. Todas as vezes que o nível de julgamento está alto, é porque o nível de graça está baixo. Esse amor de Deus é extravagante. José tem um sonho, o sonho é dado por Deus. Porque os sonhos de Deus, como cantamos, jamais vão morrer. Os sonhos de Deus não se frustrarão. Os sonhos de Deus não se frustrarão, queridos. Talvez a situação que você esteja enfrentando é bem adversa. Talvez você esteja enfrentando fornalhas acesas. Talvez você esteja enfrentando indiferença de quem está perto de você, ou até acusações. Mas eu preciso te lembrar de novo, Deus está com você. Deus te abraça. Ele não nos abandona, porque Ele tem um plano mais sublime do que o seu. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu amigo? Ele está arquitetando a sua história. E mesmo que você tropece, Ele não te deixará prostrado, diz o Salmo 37. Ele me toma pela mão e me ergue. Ainda que eu tropece, se eu tiver um coração moldável, certo? Se eu tiver um coração ensinável, certo? Se eu tiver um coração nas mãos dele, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Agora, se você se rebelar, se você resistir, Ele não vai te
punir, Ele não vai te obrigar. Às vezes Ele nos choca para mudar a nossa história. Sabe com quem Ele fez isso? Com a mulher samaritana. Ele chocou aquela mulher. Eles estavam conversando sobre água, gente. Jesus tentando trazer ela para um nível de espiritualidade. Ah, se você soubesse da água que eu tenho para lhe dar, você me pediria e eu lhe daria. Mas Jesus, onde mesmo que se deve adorar, você mudou de assunto. Por quê, mulher? Você usou esse subterfúgio teológico. Por quê, mulher? Manda chamar teu marido. Pronto, Jesus chocou a mulher. Eu não tenho marido. Porque esse com que você está já é o seu 6º marido, não é seu. Mas é porque Jesus queria o coração dela. Jesus chocou aquela mulher porque Ele queria dar a água da vida para ela. Ei, tem coisas que estão acontecendo na sua vida que está sendo um choque, não é? Não é porque Deus está te punindo, não. Porque se você está passando por isso, Deus quer te mostrar um plano melhor, um plano maior. Por favor, se renda. Não resista. Inclusive, quando damos brecha para o inimigo entrar, ele não sai da noite para o dia. Ele não sai numa ordem, sai, está repreendido em nome de Jesus. Você precisa se apegar a Deus, é o que diz Tiago: apegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Ainda não preguei sobre esse texto. E ele fugirá de vós. É simples entender. Apegar-se a Deus. Eu me apego em oração, em adoração, em amor. Ele fugir de mim, graças a Deus, vai-te embora. Mas resistir ao diabo, como é resistir ao diabo? Entende? É quando ele chega na sua casa e ele percebe que a porta está fechada para ele, está aberta para Jesus. É quando ele chega na sua história e diz assim: esse camarada só vive ocupado com esse Deus dele. Ele ama Jesus, ele está servindo a Jesus, ele está buscando a Jesus. Ele não está aqui dando bobeira. Ele começa a perceber que as brechas estão sendo fechadas e você resiste ao diabo, então ele foge. Não é para você fugir do diabo, é ele que foge de você. Você tem que fugir do pecado. Tem gente fugindo do diabo e se apegando ao pecado. Não, você foge do pecado e resiste ao diabo. Você vai resistir com que armas, meu irmão? Quanta tolice nós cometemos em lutar as batalhas espirituais com armas carnais. É sério que essa luta espiritual que você está vivendo, com 5 minutos de oração que você faz todo dia, está tudo certo? Deus conhece a sinceridade do seu coração, mas tem batalhas que é com jejum e oração. Ah, pastor, eu nunca jejuei. Pois é, então tem uns demônios aí te perturbando que não vai sair tão simples assim não, meu amigo. Tem que jejuar. Porque batalhas espirituais precisam de armas espirituais. Capacete, couraça, o cinto, a espada, o escudo, a sandália. Ano passado nós ministramos aqui 7 domingos sobre as armaduras de Deus, que demos o nome de inabaláveis. Eu acredito que está no nosso canal no YouTube. Você pode fazer disso uma série de mensagens que você vai escutar no seu carro, no seu dia a dia, lavando louça, fazendo alguma coisa, escuta lá. Quer fortalecer isso? Quer resistir ao diabo? Lute com as armas certas. Talvez agora você entenda. Talvez agora haja lágrimas nos seus olhos. Talvez haja dor no seu coração. Talvez haja perguntas sem respostas. Mas eu quero te lembrar hoje: Deus está com você. Apesar de você não ver, Deus está com você. Apesar de você não sentir, Deus está com você. Há uma intervenção de Deus por nós, irmãos. No verso 10, Atos 8:10, e os livrou das suas angústias, fazendo com que caísse na simpatia do faraó, rei do Egito. Deus também deu a José uma sabedoria exponencial, de modo que foi nomeado
pelo faraó, governador de todo o Egito e encarregado de todos os assuntos do palácio. Obrigado, filho. Há um momento, amados, há um momento de Deus tirar da sua frente as provações. Há um momento de Deus tirar você da humilhação e honrar você. Há um momento de Deus tirar você do fundo do poço. Não estou ouvindo um amém, mas vou continuar declarando. Há momento de Deus fazer você se assentar entre os príncipes. Há tempo, e no tempo e na forma de Deus, Ele vai te honrar. Então ouça com carinho. Se no verso 9, nós vimos a consolação dos problemas de José, dizendo: eu estou com você. José passava por dificuldades e Deus dizia: eu estou com você. Agora no verso 10, Deus os livrou, não de algumas, mas de todas as suas angústias. Que baita de promessa, queridos. E depois disso, Deus concede para José o quê? Uma sabedoria exponencial. Eu amei essa expressão. A grande maioria das versões fala de graça e sabedoria. Deu a José a graça para ele alcançar o seu propósito. Ou seja, primeiro Deus consola você, depois Deus livra você, depois Deus exalta você. Que lindo, né? Deus consola, livra e exalta. Porque Deus, então, exalta José depois da humilhação. Como é que Deus faz isso, gente? Deus não apenas livrou José do seu tempo de aflição. Deus não só livrou José da sua aflição por 13 anos. Que Deus é esse que está comigo constantemente durante 13 anos, hein? Se você crê que Deus trabalha por nós e não contra nós, coloque a sua esperança nele. Se você crê que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, coloque sua confiança nele. Se você crê que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, coloque a sua esperança nele. Porque Deus não apenas livra você de aflições, como está escrito que Deus concedeu a José uma sabedoria, uma graça especial, e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria na versão NAA. Queridos, Deus dá a José uma revelação que jamais encontramos um sábio na história do Egito. Deus dá uma sabedoria que Ele não deu a Faraó, nem a Potifar, nem a nenhum dos economistas. Deus deu uma sabedoria, uma graça tão linda para José, que ele tinha uma estratégia dos céus, porque estava chegando fome. E o Egito passaria por um tempo de prosperidade, mas também teria um tempo de escassez. E Deus decidiu entregar esse sonho a José, esse plano a José, e esse projeto veio às claras para José. Caso contrário, o mundo entraria em colapso. O plano futuro de Deus para o Messias também estaria comprometido. Isso é tremendo, porque Deus ilumina José, dá graça a José, Deus dá sabedoria a José, e Deus abre a cortina do futuro para mostrar a José, aleluia. Deus mostra um plano futuro para José, porque Deus é poderoso. Ele é poderoso para dar a você entendimento, coisas que nenhum sábio ao seu redor terá acesso. Deus dá uma capacidade de discernimento a você que, meu Deus, não tem como explicar. Ele dá uma graça, Ele dá uma sabedoria, Ele te dá uma força que você diz: como é que eu sustentei? Por isso que Hebreus 4,16 vai dizer: assim aproximemo-nos do trono
da graça com toda a confiança. Queridos, quem se rende se aproxima do trono da graça. Porque é impressionante, gente. Tem gente que se exclui da graça, sabia? É triste de ver isso. Tem gente que recebe oração, mas não quer oração. Tem gente que sabe que tem gente para cuidar, mas não quer ser cuidado. Tem gente que tem acesso a uma palavra, mas não quer receber a palavra. Tem gente que tem uma igreja, mas não quer uma igreja. Tem gente que quer os ombros do Pai, mas não quer subir nos ombros do Pai. Se exclui da graça. Isso é uma recomendação, uma exortação que Paulo faz em Gálatas. Cuidado, vocês começaram muito bem, vocês estão se excluindo da graça. Ei, querido, se aproxima da graça. E não somente isso, Deus faz mais. Deus faz mais em consequência disso. Está escrito que Faraó, rei do Egito, constituiu José governador daquela nação. E aqui que nós começamos a perceber, quando Deus tem coisa grande para fazer na nossa vida, Ele nos prepara para ela. Quando Deus tem coisas grandes para colocar na sua vida, você vai ter que encarar alguns testes. Quando Deus tem coisa grande para fazer na sua vida, Ele prepara você. E Ele vai testar o seu coração. Ele vai colocar o adorodômetro em você. Como é que está o seu nível de adoração? Ele vai colocar o gratidômetro em você, para perceber a sua temperatura de gratidão. Porque Deus continua olhando para o coração, não do outro, o meu, o seu. Você percebe que tantas vezes a gente tem que justificar o nosso coração e tão pouco apresenta o nosso coração para Deus? Você sabe, irmãos, que tem coisas que nós não vamos aprender aqui, nesse lugar. Tem coisas que você não vai aprender ouvindo. Ninguém aprende a nadar numa sala de aula. Ninguém aprende a pedalar na faculdade. Ninguém aprende a correr no laboratório. Você precisa correr. Você precisa passar. E não fica. E deixa Deus te conduzir. Só passa. Tem testes que é só para você passar. Você precisará passar e enfrentar, encarar. Presta atenção. Se você está passando por um teste, se você está passando por um tempo de vale, por um tempo de provação, saiba, Deus tem um grande sonho para realizar na sua vida. Deus tem um grande plano por trás disso. E Ele está só preparando você, tá? Não desanima não. Mas demora muito, Senhor. Não vou nem te dizer o que Abraão teve que esperar, o que José teve que esperar para realizar o seu sonho. 13 anos, tá bom? Manteria-se fiel. Lembre-se, Deus não desperdiça sofrimento. Ele tem propósito na sua vida. Deus exalta José e faz de José uma bênção, irmãos, para a sua geração e para as próximas gerações. Eu fico cativado quando o pai de José, Jacó, morrendo no Egito, aos 147 anos, chama os seus filhos para abençoá-los. Já prepara aí para mim Gênesis 49, 22. Jacó chama os seus filhos e abençoa de um por um. Lembra dessa cena? Jacó libera uma palavra, uma bênção específica para os seus filhos. E quando chega em José, meu Deus, como eu chorei. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero próximo à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro.
Eu não sei quem estava aqui no primeiro culto deste ano, irmãos, mas eu tenho tanta certeza que aquela palavra é profética para a nossa igreja. Eu inclusive te desafio a assistir de novo essa ministração, porque Deus está gerando um manancial dentro de nós. Deus está liberando prosperidade sobre nós. Ei, não é força de expressão não. Não é só prosperidade financeira não. Deus está liberando coisas extraordinárias para nós. E mais uma vez aparece aqui um ramo frutífero próximo à fonte. Você será uma fonte, um manancial, onde as águas correm, borbulham, não só em você, não só para a sua família, mas quem está perto de você. Agora José pode compreender, irmãos, claramente por que Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo para o Egito. Ele está plantado junto à fonte. Quem é a fonte? E Deus estava com ele. Ele foi frutífero, ele foi abençoado. Mas acima de tudo, irmãos, ele foi fiel ao Senhor em todas as estações. Ele foi leal, ele foi honesto, e José foi íntegro, gente. José foi fiel, José foi puro, José foi fiel na casa do seu pai, José foi fiel na prisão, José foi fiel lá no palácio, ele foi fiel lá nas adversidades, ele foi fiel quando foi próspero, quando tinha muitas riquezas para administrar, porque ele era um ramo plantado junto à fonte. Ele não só foi abençoado, ele foi um abençoador frutífero. Ele foi um abençoado para além das fronteiras da sua nação. E se Deus está permitindo você passar por uma luta, é porque Deus quer te aprovar nos testes de caráter. Seja fiel até o destino que Deus tem para você. Ninguém pode medir a sua fidelidade, é só o Senhor. Por isso que na Bíblia diz que o seu Senhor voltou para prestar contas dos talentos que Ele deu àqueles servos. Você prestará contas, não comigo, não com seu líder de célula, não com seu esposo, não com sua esposa. Um dia estaremos face a face com Ele. Entenda isso. Você vai prestar contas das suas obras. Sim, um dia eu estarei diante do trono de Deus para prestar contas da casa viva. E eu também vou prestar contas como eu amei a minha esposa. E eu vou prestar contas como eu ensinei e amei os meus filhos. Ei, queridos, se você se render, tudo fica mais fácil. Porque isso aqui não é conversa de punição. Isso aqui é conversa de repreensão. E feliz quem tem um amigo para repreender. Feliz quem tem um pastor para lhe repreender. Feliz quem tem um esposo, uma esposa para lhe repreender. Porque por trás da repreensão há sabedoria. Por isso, se renda às vontades de Deus. Porque a partir da próxima semana, nós vamos mergulhar com mais profundidade nos testes. Teste da prosperidade, da pureza, do orgulho. Sim, do perdão. Mas eu preciso te animar hoje. Eu vou chamar a equipe de louvor para vir aqui. Não desista dos seus sonhos. José não perdeu a esperança. Eu vejo José dizendo assim, sabe, gente? Cárcere nunca será a última configuração da minha vida. O poço não é lugar para morar. É um estágio para Deus me testar. Não para de sonhar, não. O deserto é temporário, vai passar. O deserto pode até estar regado a lágrimas, mas acredite, a alegria vem pela manhã. Porque os sonhos nunca envelhecem. Os sonhos de Deus nunca envelhecem. Não importa o quanto está doendo.
sonhe o sonho de Deus. Esperança é ver o eterno em meio ao temporal.